Meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, porque ele tem impacto direto, por exemplo, na prisão do Hamas, mas não só na prisão do Hamas. Também fala um pouco do nosso ciclo completo aqui fora nos Estados Unidos. É um caso que também interessa para a prisão da Carla Zambelli, para todos os exilados argentinos. Enfim, é um pouco daquilo que a gente vem fazendo aqui, sempre lembrando que estou sem salário desde março do ano passado. Eu e minha esposa seguimos com as contas bloqueadas. Enfim, eu estou falando isso aqui não para me vitimizar, mas para dizer que nesse coração aqui tem senso de missão e tem muitos princípios. Eu poderia estar tocando a minha vida aqui sem me preocupar com a política brasileira, o que com certeza faria a minha vida mais confortável. Mas, como a gente sabe que nós homens viemos a essa terra não para passear, mas sim com senso de missão, eu inicio aqui esse vídeo para falar com vocês sobre alguns detalhes desse relatório do Comitê do Judiciário americano, que traduzindo equivale à nossa CCJ da Câmara dos Deputados no Brasil, a dita comissão mais importante, certamente é, e aqui nos Estados Unidos não é muito diferente. Tá? Eu vi muita gente da imprensa descredibilizando por dizer que ela é presidida por um trumpista, mas olha, as pessoas que votam no Trump, que apoiam a direita, conservadores, enfim, elas fazem parte da sociedade e elegem seus membros, e assim funciona um sistema que a gente conhece como democracia. Isso daí não retira o brilho e a precisão desse relatório. Você vai ver gente atacando o presidente da Câmara dos Estados, da CCJ dos Estados Unidos, outras pessoas, né, o próprio presidente Trump, e não vai ver ninguém desmoronando, né, desconstruindo com a verdade o que está dito nesse relatório, que eu não vou ler ele inteiro com vocês, tá? São cerca de 37 páginas, mas eu selecionei aqui os mesmos trechos que o Paulo Figueiredo selecionou. E eu gostaria de começar com vocês. Dá um golinho no café só. Eu vou testar aqui, vou ver como é que funciona isso aqui. Iniciar e mostrar. Ah, não, isso aqui a enquete só vai... Tá, entendi. Eu ia botar uma enquete aqui, mas vai ficar para a próxima. Então, aqui na parte número 1, eu coloquei embaixo, pessoal, a tradução do ChatGPT, tá? Mas o relatório é basicamente aberto com essa questão. O regime de censura brasileiro chegou até a enviar solicitações de censura a plataformas como o X para remover publicações que elogiam o presidente Donald Trump e criticam o ex-presidente Joe Biden e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, liderada por Biden. Então, o relatório da CCJ americana, ela traz luz aqui a como que o Moraes ele é abusador, né? Ou a própria Suprema Corte conivente com essas questões. Ele fala aqui de censura sobre pessoas que estavam elogiando o presidente Trump por ter escalado Elon Musk, que zerou o dinheiro da USAID para o exterior. Vamos lembrar aqui, o Departamento de Estado equivale ao MRE brasileiro. A USAID está debaixo, né, conectada também ao Departamento de Estado. Ou seja, ela é um braço da diplomacia americana. Ela foi criada lá atrás pelo famoso presidente John Kennedy, né, que foi assassinado, vocês devem saber. Então ela servia para divulgar o espírito da liberdade, da democracia e os valores da sociedade americana no exterior. O que o Biden fez, basicamente? Ele pegou essa instituição e transformou ela para fins ideológicos. Eles colocam sempre uma roupagem bonitinha, dizia que muito do dinheiro da USAID era para combater a desinformação, então eles primeiro criam a narrativa, né? Ficam na imprensa te bombardeando a tua cabeça, desinformação, fake news, tem que combater e tal, tal, tal. Eles nunca dizem qual fake news. Eles falam, Bolsonaro foi eleito graças a uma fake news, mas eles nunca dizem qual fake news, eles não atacam o mérito. Eles apenas jogam de maneira genérica o problema e depois eles apresentam a solução. Uma delas aqui é investir dinheiro no combate à desinformação. Então, através dessa narrativa, é que foram feitos, né, convênios entre a USAID,
órgãos brasileiros, inclusive de imprensa, do judiciário. A USAID, ela mandou o dinheiro para o Brasil através de outras ONGs, que, por exemplo, 5,7 milhões, se eu não estiver equivocado, até de dólares, é o montante que foi escalado, eu acho que foi de dólares, para você criar agências de checagem de fato no Brasil. Então, várias dessas agências, de lupa, aos fatos, etc., foram criadas com esse dinheiro. E os relatórios dessas agências foram utilizados pelo Alexandre de Moraes para embasar as suas ordens de censura. As aqui conhecidas nos Estados Unidos, ordens secretas de censura. O que era isso? E a gente só ficou sabendo porque o Elon Musk comprou o Twitter. O Elon Musk compra o Twitter entre o primeiro e o segundo turno da eleição brasileira. Ele começa a receber e-mails, ordens do TSE e também do STF. Ele claramente, mostrando os seus e-mails depois para esse mesmo comitê do judiciário aqui, ele mostra que o Moraes mandava bloquear perfis sem seguir o devido processo legal brasileiro que está previsto no Marco Civil da Internet, que prevê pelo menos 48 horas para a pessoa conseguir se defender. Mas mais do que isso, o Alexandre de Moraes mandava essas ordens, exigia o bloqueio praticamente imediato, dentro de 1 ou 2 horas, e ainda falava o seguinte, para que a plataforma, por exemplo, o Twitter, não informasse ao usuário bloqueado que ele estava sendo bloqueado. Então, como é que você, quando pega o seu celular, vê uma tela preta, você vai conseguir se defender de quê? Se nem você sabe do que você está sendo acusado, ou quem está dando a ordem para te bloquear. Eu lembro que nesse momento, o pessoal da direita ficou muito bravo com o Twitter, porque aparecia apenas uma tela preta dizendo o seguinte, né? Você violou as ordens do Twitter, então você está banido da plataforma. E você não sabia o que era, como é que você vai se defender se você não sabe o que é? E você acreditava inicialmente que era uma ordem do Twitter. Você não imaginava que estava vindo do Alexandre de Moraes. Mas assim foi feito. Tanto é que tem um vídeo, eu não estou com ele aqui, mas se vocês fizerem a busca na internet, vocês vão ver, do Barroso palestrando. Agora me falhou o nome do instituto, não sei se foi o Wilson. Eu não vou falar aqui para não cometer uma injustiça, mas o Barroso falando que bloqueou diversos perfis, né, para combater a desinformação, que foi um desafio à eleição. Inclusive tem um outro vídeo falando do Barroso, então ministro ele presidente do TSE, ele pedindo ajuda ao Departamento de Estado americano durante o governo Biden, para aí sim, uma clara interferência na eleição brasileira. Então, depois que eles acharam que tinham acabado com o bolsonarismo, ficaram à vontade para falar esse tipo de coisa, né? Mas só que isso daí, numa democracia, reflete em interferência estrangeira na eleição brasileira e se implica em abuso de poder. Lembra da minha matéria lá da Veja? São sucessivos abusos. Aqui, ó. Eu estava falando do Moraes, mas não fica só no Moraes, né? Sabe que tem muito mais. Enfim, então é disso daqui que inicia falando esse relatório aqui da CCJ americana. E você pode reparar, o que o Lula mais está tentando fazer agora é criar a narrativa de que está ocorrendo uma interferência americana na eleição brasileira. E tem uma clara diferença, né? O Barroso, ele falou que pediu ajuda do State Department depois da eleição. Então passou a eleição, eles conseguiram eleger o Lula, aí o Barroso ficou tranquilo para dizer isso tudo. Ou seja, às escuras, o governo Biden estava agindo para interferir na eleição brasileira. O governo atual do Donald Trump faz tudo às claras, porque ele não tem o que esconder, porque ele está fazendo tudo de maneira legal. Então, quando ele via, por exemplo, o Darren Beattie para o Brasil, ele o faz de maneira pública, porque ele não está fazendo nada debaixo dos panos, ele não está fazendo nada escondido, ao contrário do que ocorreu aqui no governo Biden. E antes de passar desse ponto, de virar aqui para a próxima página, vale lembrar, a USAID, junto com outras instituições americanas, elas sempre mandaram algumas dezenas de milhões de dólares para o Brasil. Quando Bolsonaro é eleito, em 2019, esse montante, ele mais do que duplica. Uma boa parte disso, lembre-se, para combater a desinformação. Ou seja, dinheiro do pagador de impostos americanos para ajudar na censura do Brasil.
Durante todo o governo Bolsonaro, foram mais de 300 milhões de dólares investidos no Brasil com essa rúbrica. Ou melhor, enviados no Brasil com essa rúbrica. Entenda o tamanho da relevância do Brasil e o tamanho da interferência norte-americana em nossas últimas eleições de 2022. Mas vamos seguir adiante aqui. Aqui ficou um pouco pequeno. Deixa eu ler aqui do meu celular. Documentos apresentados ao comitê mostram que, em 24 de setembro de 2025, Stanford, uma universidade americana, realizou um evento de mesa redonda intitulado Compliance and Enforcement in a Rapidly Evolving Landscape. Traduzindo para português, conformidade e aplicação em um cenário em rápida evolução, que reuniu autoridades estrangeiras de regimes que têm construído o emergente regime global de censura. Aqui nos Estados Unidos existe um termo muito comum que é chamado o complexo industrial de censura. Salvo engano, foi o próprio Mike Pence, ex-servidor do Departamento de Estado nos Estados Unidos, que viu de perto os bastidores dessas ordens de censura, que cunhou esse termo. Emergente regime global de censura, incluindo o Brasil. Mariana Ferreira Tielli, vice-cônsul do Brasil em São Francisco, ou seja, uma pessoa que é sustentada através do pagamento dos impostos dos brasileiros. Os brasileiros pagam impostos que pagam o salário dessa pessoa e ela estava ativamente envolvida nesse plano de censura. Mariana Ferreira Tielli, vice-cônsul do Brasil em São Francisco. Vale lembrar, né? São Francisco é a capital do wokeismo, acho que dá para dizer assim, né? Fica lá no norte da Califórnia, uma cidade altamente esquerdista, e quando vocês veem essas desgraças aí de pessoal rapelando tudo quanto é aparelho celular na loja e saindo pela porta da frente com segurança sem fazer nada, normalmente, tá? A maioria dessas imagens são na Califórnia. Muito provavelmente também em São Francisco. Mas tem várias cidades americanas que estão dando esse problema daí, tá? Depois eu explico isso daí. E reuniu autoridades estrangeiras de regimes que têm construído o emergente regime global de censura, incluindo o Brasil. Mariana Ferreira Tielli, vice-cônsul do Brasil em São Francisco, juntou-se a nomes como Julie Inman Grant, comissária do e-Safety da Austrália. Vai pegando o nome dos países, porque esses países são os que mais estão sofrendo com censura hoje em dia. Falamos de Brasil, Austrália. Gerard de Graaf, enviado sênior da União Europeia para o digital nos Estados Unidos. A União Europeia tem uma das piores regulamentações digitais do mundo. Giulia Geneletti, responsável por políticas da Digital Services Act, DSA, da Comissão Europeia e do Escritório da União Europeia em São Francisco. E Jonathan Porter, assessor econômico sênior do Office of Communications, Ofcom, do Reino Unido. Brasil, Austrália, Reino Unido e União Europeia são os países que pior performam quando o assunto é censura. O objetivo ostensivo do evento era reunir formuladores de políticas públicas, acadêmicas e experientes especialistas do Vale do Silício para discutir o estado de conformidade e aplicação das regulamentações existentes relacionadas à confiança e segurança online. Na realidade, essa mesa redonda reuniu autoridades estrangeiras que têm diretamente visado a liberdade de expressão americana e representam uma série de ameaças à primeira emenda. A primeira emenda é a emenda americana que consagra as liberdades, né? Tem liberdade religiosa, outras liberdades. O direito ao acesso às armas é a segunda emenda, mas na primeira emenda também está o direito à liberdade de expressão. Aqui nos Estados Unidos é traduzido como free speech. Então, aqui eles criam um alerta de que dinheiro do pagador de impostos americanos em reuniões feitas dentro dos Estados Unidos estavam culminando aqui nesse aparato, no complexo industrial de censura. É onde nascem as ordens que depois, né, o câncer vai dar metástase pelo mundo inteiro. Então, quando Alexandre de Moraes toma algumas iniciativas como essas, ele vem teleguiado já do exterior. Ele vem assessorado
por esse tipo de gente aqui, por esse tipo de teoria, por esse tipo de ideia. Ele não é inteligente o suficiente para ele conseguir fazer, né, desenhar todo esse cenário. Seguindo adiante aqui para a página número 3. E eu vou chegar ainda lá na resposta do Fachin, tá? Porque o ministro Fachin, que é presidente do STF, ele respondeu a esse relatório aqui dos Estados Unidos. Então, a gente está na página 3. Vamos lá. Além disso, em novembro de 2025, ao mesmo tempo em que emitia aquelas ordens de censura, o ministro Moraes foi um dos ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil que votou para levar Eduardo Bolsonaro, esse que vos fala, a julgamento por sua atuação política nos Estados Unidos. Então, aqui o que está acontecendo? O relatório da CCJ está demonstrando que a perseguição do Moraes não fica só na censura. Ele também vai para cima dos seus opositores, ou quem ele identifique como inimigo, usando e abusando do seu poder. Como, por exemplo, votando, ele que deveria se declarar impedido, mas votando para receber a minha acusação de coação, devido à minha atuação aqui nos Estados Unidos, para que fosse iniciado um processo dentro do STF. Bem, a minha atuação aqui nos Estados Unidos é de diplomacia legislativa, ou ao menos assim começou, né? Quando eu era deputado federal. E, na verdade, eu sou apenas um mensageiro. Eu dou minha opinião quando eu sou chamado. Isso daí não tem nada de crime. Eu nunca falei que queria, né, ameaçar ou pressionar a Suprema Corte para absolver o meu pai. Porque eu já sabia que esse era um jogo de cartas marcadas. Eu não tinha nenhuma expectativa que meu pai fosse absolvido. E tanto é que não foi. Mesmo depois com a Magnitsky e tudo, não foi. Vários outros casos semelhantes, não pode você dizer que isso daí se trata de coação, porque a esquerda no passado fez muito pior. Chegou a levar o presidente Bolsonaro para a Corte de Haia, protocolando um pedido para que ele fosse considerado um genocida, condenado por genocídio. Então, se houvesse o mínimo, o que ainda não seria legítimo, mas se houvesse o mínimo de pudor e vergonha na cara, o Alexandre de Moraes deveria, então, colocar como investigado o presidente Donald Trump, ou o Marco Rubio, ou então o secretário de Estado do Tesouro americano, Scott Bessent, que são as pessoas pelas quais você vê assinada a Lei Magnitsky, as sanções ao FEC. Mas aqui fica clara a minha perseguição. E esse relatório será utilizado pelos meus advogados para impedir que o Moraes tente mais uma vez abusar do seu poder e tentar me prender via Interpol, e porventura nas viagens que eu faço, porque o Alexandre de Moraes ele quer me bloquear internacionalmente. Ele já conseguiu, né, ameaçando o presidente da Câmara, Hugo Mota, que hoje é um refém do Alexandre de Moraes, conseguiu caçar o meu mandato, e no dia seguinte, com uma proatividade que você não vê contra traficantes, revogar o meu passaporte. O que ele está tentando? Ele está tentando me anular no exterior, porque o trabalho no exterior dá resultado. Ainda tem muita gente da direita que acha que não, mesmo depois de tudo que aconteceu, né, prefere fechar os olhos, porque eles acham que isso daí é jogar confete para o Eduardo Bolsonaro. Mas o Moraes sabe desse valor, ele reconhece esse valor. E sabe que de fora do Brasil, a gente tem muito mais instrumentos para lutar contra essa ditadura de toga do que dentro do Brasil. Então, esse relatório vai ser usado não só pelo Eduardo Bolsonaro, mas para todos os perseguidos. É por isso que eu abri esse vídeo falando dos exilados que estão na Argentina, mesmo do Oswaldo Eustáquio, que está na Espanha, que já conseguiu enterrar o pedido de extradição de Moraes, ou quem está aqui nos Estados Unidos, né? O Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo. É que o Moraes agora ele não tem condição para pedir a extradição nossa, ou pedir a deportação. Tanto é que você está vendo, no caso do Ramagem, a Polícia Federal Brasileira dizendo na cara dura que sim, que tentou bypassar o Departamento de Estado, porque estava demorando muito o processo de extradição, e tentou agir através da deportação do Ramagem junto com o ICE. ICE é o órgão de controle migratório dos Estados Unidos. Tentaram fazer isso, né? Eles pressionam para que isso daí ocorra, mas há de se ressaltar que a detenção do Ramagem, não prisão, porque não estamos falando de crime, mas a detenção do Ramagem se deu por questões migratórias,
após uma abordagem de trânsito. Mas retornando aqui para o relatório da CCJ, né? O julgamento e as ordens de censura apenas reforçam o preocupante padrão no qual o ministro Moraes emite ordens de censura agressivas contra aqueles que o criticam e ao STF. E isso daqui vale lembrar, a Flávia Cordeiro, que é uma pessoa que tem cidadania americana, passaporte americano, por conta dos tweets que ela estava dando nos Estados Unidos, ela quase foi presa no Brasil. Ela só não foi presa no Brasil porque ainda existem agentes da Polícia Federal que têm discernimento, se informam e têm valores. Porque ela, quando ela pisou nos Estados Unidos, ela poderia ter sido presa. Mas ela entrou, né, sob conselho desse agente federal da migração brasileira com seu passaporte americano. E depois ela saiu e retornou aos Estados Unidos com seu passaporte americano. E então, mas nesse momento ela descobriu que tinha um mandado de prisão contra ela, com base nessas ordens aqui do Alexandre de Moraes. A campanha de censura e de lawfare do ministro Moraes atinge o cerne da democracia brasileira e ameaça a liberdade de expressão nos Estados Unidos. É o que eu acabei de falar aqui do caso da Flávia Cordeiro, mas não só resumido a ela. Né? Quando ele derruba, por exemplo, as páginas do Alan dos Santos, o Alan dos Santos, ele é uma pessoa que, eu não sei exatamente o status dele, se é refugiado, asilado, mas enfim, mas ele é uma pessoa que está vivendo sob a jurisdição americana. Então, quem é o Moraes para derrubar o Alan dos Santos? E outra coisa, a gente vai ver aqui que as ordens do Moraes não se restringiam apenas ao Brasil. Ele segue na chamada extraterritorialidade, ou seja, ele segue para avançar em jurisdições para além da jurisdição brasileira. É por isso, vocês vão lembrar que no ano passado, a DOJ Penn Bond deu uma aula sobre extraterritorialidade para o Alexandre de Moraes, alertando, né, o pseudo-juiz de que, olha, não sei se você fez a mesma faculdade de Direito que eu, mas esse negócio de mandar ordens para fora do Brasil, né, para atingir pessoas nos Estados Unidos, retirá-la das plataformas de rede social no mundo inteiro, isso está indo além do que você poderia fazer, investido dos poderes no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, não. Seguimos aqui. O irmão mais velho de Eduardo Bolsonaro, Flávio, é um dos principais candidatos na eleição presidencial do Brasil, com pesquisas mostrando que ele e o atual presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, estão tecnicamente empatados antes das eleições de outubro de 2026. Mais recentemente, nós vimos até pesquisas como a da Futura, mostrando o Flávio à frente do Lula, fora da margem de erro, mais de 6 pontos à frente do Lula. Ou seja, o Flávio, sim, é um dos favoritos, a eleição está polarizada, vai ser entre Flávio e Lula, todo mundo sabe disso, né? Ou pelo menos é o prognóstico esperado. E 65% dos nossos eleitores se informam através das redes sociais. Você que está me assistindo aqui, eu tenho certeza, a maioria de vocês forma a sua convicção através do que vocês leem e veem nas redes sociais, não através do que vem lá dos grandes jornais, né? Ou de um grande jornal, de uma grande emissora. Já no caso do PT, os petistas, é o contrário. 65% deles se informam através de empresas da grande imprensa. Então, se ocorrer uma censura, isso é basicamente ferir de morte uma campanha do Flávio. As ordens de censura e o uso de lawfare pelo ministro Moraes contra a família Bolsonaro e seus apoiadores podem prejudicar significativamente a capacidade deles de se manifestar online sobre temas de interesse público nos meses que antecedem a eleição presidencial brasileira. Essa perseguição política resultou em dissidentes brasileiros que residem nos Estados Unidos, como Eduardo Bolsonaro, sendo censurados pelo ministro Moraes e pelo governo brasileiro. Apesar de... Bem, vou parar aqui. Então, o que está falando aqui? Está falando que a perseguição não é só contra mim, é contra várias outras pessoas, né? Eu botaria aqui no espectro pessoas que não são de esquerda, porque, por exemplo, o Monark não dá para dizer que ele é bolsonarista, né? Mas ele acabou também sofrendo com essas ordens de censuras do Alexandre de Moraes. Fez basicamente com ele o que ele fez com o Terça Livre, né? Acabou com a empresa, congelou todos os bens, fez isso também agora com Ramagem, com a esposa do Ramagem, que é servidora concursada pública. Ou seja, o Moraes ele quer basicamente destruir as pessoas. Vide, antes de qualquer condenação, o que acaba ferindo um outro princípio constitucional brasileiro.
o princípio da não culpabilidade, ou também conhecido como princípio da presunção de inocência, onde ninguém será declarado culpado. Então, repara que isso daqui é uma peça do Comitê do Judiciário, da CCJ do Congresso americano. Então, você já tem o Moraes sofrendo críticas da imprensa norte-americana, até do esquerdista da New York Times. Você tem o presidente americano, junto com seus secretários, Poder Executivo, sancionando o Moraes e dando várias declarações públicas expondo a sua censura e a sua perseguição. E você tem agora aqui o Legislativo, em mais uma peça, que essa aqui não é a primeira, inclusive o relatório é a parte 3 aqui dessa questão da censura no Brasil, expondo mais um documento público oficial de diversas autoridades expondo a perseguição do Moraes. Isso fica bem sedimentado. Isso aí piora a situação do Moraes se ele quiser extraditar alguém. Isso daí vai cada vez, por outro lado, reconhecendo que o Brasil está caminhando cada vez mais para consolidar um regime semelhante ao venezuelano. Porque a Venezuela vive uma ditadura em que pese ter Congresso, Poder Judiciário e até mesmo eleições. E o Brasil está seguindo o mesmo caminho. O novo manual do golpe de Estado, ele não é feito mais com armas e tomada do poder pela força, mas sim através do sequestro dessas instituições. Porque eu tenho certeza, o pagador de impostos americano, por exemplo, ele nunca concebeu a criação de um Estado, de uma administração pública que fosse pegar o seu dinheiro e aplicar no Brasil para apoiar a censura. Eu tenho certeza que quando você faz o sistema democrático, você não espera que juízes legislem. Então, esse é um novo modelo de ditadura que está ocorrendo e está sendo denunciado aqui pelo Congresso mais assistido do mundo. Vamos adiante. Essa perseguição política resultou, como eu falei, em dissidentes brasileiros que residem nos Estados Unidos, como Eduardo Bolsonaro. Então, aqui é o órgão americano reconhecendo que eu resido, sou residente americano, e o Moraes, ainda assim, não me manda uma carta rogatória. Mais um motivo para você anular qualquer possibilidade do Moraes tentar abrir investigação, inquérito, ou seja lá o que for, contra mim. Porque na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, na Declaração Universal de Direitos Humanos, você tem lá a questão da citação. Se eu, o Pacto de São José da Costa Rica garante que se eu não sou citado, não existe processo válido. Isso não pode servir para uma ordem de captura, uma difusão vermelha, uma prisão preventiva internacional. Agora aqui, indo para a página número 4, o Eduardo Bolsonaro, a gente está na 3. Como Eduardo Bolsonaro sendo censurado pelo ministro Moraes e pelo governo brasileiro, apesar de, já encaminhando aqui para quase para o final, apesar de nos Estados Unidos, desde março de 2025. Então, as autoridades americanas reconhecem que eu estou aqui residindo em solo americano desde março de 2025, que é o que publicamente todo mundo sabe. Inclusive, foi utilizado como argumento para caçar o meu mandato. Hugo Mota, ele disse que eu não poderia ser líder da minoria porque eu estou nos Estados Unidos. Em que pese não ter nada dizendo isso no regimento interno, ou seja, eu poderia sim, legalmente, ser líder da minoria, só que isso aí me abonaria as faltas, eu seguiria sendo deputado federal, O que é ruim para o Alexandre de Moraes, porque ele fica mais à vontade se ele censurar pessoas que não são deputado federal, porque é menos um argumento para ser suscitado contra ele. Porque eu posso falar, eu sou deputado, tenho imunidade parlamentar, eu sou deputado, olha a imprensa internacional, eu sou um parlamentar, eu sou um deputado. No seu país, um deputado é silenciado pela Suprema Corte? Então, Moraes desejou a minha cassação e trabalhou para isso ativamente, através de ameaças contra o presidente da Câmara, Hugo Mota. Vale lembrar que muitas das opiniões do Hugo Mota, por exemplo, da anistia, ele mudou radicalmente da água para o vinho após o seu pai receber a visita da Polícia Federal do Alexandre de Moraes. Ou seja, é um mafioso, é um tiranete de beira de estrada. Desde os Estados Unidos de março de 2025 e 2 outros indivíduos. Essas ordens continuaram até fevereiro de 2026 e restringiram as plataformas de divulgar a decisão de levantar o sigilo
bem como a própria preservação dos dados aos titulares dos perfis, né? Dada a natureza confidencial da investigação e o risco de obstrução, fecha aspas. Aqui, na verdade, eles estão falando o quê? Que o Moraes, ele sempre, né, se traveste, ele sempre traveste as suas ordens de sigilosas, para que ninguém saiba dos abusos que ele está cometendo. É isso que está sendo dito aqui, né? Então, o Moraes, como eu sempre digo para vocês, ele não é valente, ele não é corajoso, ele é um covarde que abusa do seu poder. Então, ele transforma as suas ordens em sigilosas para não ficar todo mundo dando opinião, para não ter gente na imprensa debatendo, e assim ele faz a covardia dele. Foi o que ele fez aqui com o Twitter, no tempo da eleição de 2022. Não só com o Twitter, mas várias outras plataformas. As ordens do ministro Moraes, direcionadas à família Bolsonaro, parecem ter caráter punitivo, ou seja, ele utiliza dos instrumentos que são originalmente criados para assegurar a aplicação da lei penal. Por exemplo, você bota a tornozeleira em alguém se você tiver fundado e receio de que essa pessoa vá fugir. Você dá a ordem de que ela não pode sair da sua comarca se você tiver esse receio. Ou, em última análise, você dá uma ordem de prisão preventiva para assegurar que será aplicada a lei penal ao fim do processo, caso ele resulte em condenação. E esses mecanismos que eu estou descrevendo aqui, que no direito são conhecidos como medidas cautelares diversas da prisão, esses mecanismos servem para assegurar a aplicação penal, são aplicados no meio do processo. Mas o que o Moraes está fazendo? Ele está fazendo isso como punição. Ele está fazendo isso para, na mão grande, interferir no cenário político. Ele prendeu o Bolsonaro para isso. Ele colocou o Bolsonaro sem redes sociais, de tornozeleira, em prisão domiciliar, no meu inquérito que ele abriu contra mim. O Moraes, ele abriu uma investigação, né, um inquérito, ou seja, o cara abre... Isso aí é difícil de explicar para o gringo aqui. Mas ele abriu o inquérito, ele dá as ordens da Polícia Federal para executar, como prisão domiciliar, tornozeleira, etc. E depois ele julga o processo e ele fala que está de boa. Logo, Moraes. Lembrando que o Jair Bolsonaro, enquanto ainda era presidente, assinou pedido de impeachment contra o Moraes. Lembrando também que o Moraes foi aquele cara que o Greenwald explanou nas conversas de WhatsApp da sua assessoria, que ele disse, Moraes, quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Esse é o Alexandre de Moraes que está sendo descrito aqui, que abusa do seu poder para punir a família Bolsonaro e seus apoiadores. E continua lá. Juntamente com as ordens de censura dirigidas àqueles que o criticaram e ao STF, essas ações levam preocupações de que o ministro Moraes esteja utilizando ordens judiciais para atingir seus opositores políticos. Verdadeiro. Estou aguardando a imprensa que diz que, não, o comitê do judiciário é presidido por um bolsonarista. Mas é claro, ou ele vai ser presidido por alguém de esquerda ou alguém de direita. Ou alguém do Partido Republicano ou alguém do Partido Democrata, porque nos Estados Unidos só tem 2 partidos. Isso desqualifica o que está sendo dito aqui? Óbvio que não. Mas na falta de poder contra-argumentar, o que boa parte da imprensa faz? Tenta atacar, né, deslegitimizar, melhor dizendo, o presidente da comissão, o excelentíssimo deputado Jim Jordan, de Ohio. Essas preocupações são reforçadas pelo fato de que o ministro Moraes esteve entre os ministros do STF que votaram para aceitar acusações criminais contra Eduardo Bolsonaro e levá-lo a julgamento por sua atuação nos Estados Unidos em defesa da liberdade de expressão e de eleições justas no Brasil. Ou seja, eu estou reconhecidamente, né, estou sendo reconhecido aqui como alguém que trabalha a favor da liberdade de expressão e de eleições justas no Brasil. Isso é o que qualquer sociedade normal, numa democracia, espera de um parlamentar. Mas no Brasil, não. No Brasil, totalmente deturpado, de valores totalmente invertidos, eu sou processado, justamente por bem exercer o meu ofício. É por isso que o Brasil acaba virando aqui, né, aos olhos dos estrangeiros, uma republiqueta de bananas, um anão diplomático. É por causa disso aqui. Isso acaba contaminando o resto do judiciário brasileiro. Um juiz brasileiro, ele cada vez mais vai ter mais dificuldade de fazer valer as suas ordens internacionais, porque no exterior alguém vai olhar e vai... juiz do Brasil? Deixa eu ver se não é aquele maluco do Moraes, ou se não é alguém que pensa igual a esses pseudo-juízes aí dessa republiqueta de bananas.
E, em última análise, o que ele está fazendo aqui? Ele está falando, o Moraes está acusando os Estados Unidos de proteger um criminoso. Talvez quiçá, um terrorista. Porque, em última análise, é isso que está ocorrendo. Esse processo de novembro de 2025 ocorreu ao mesmo tempo em que o ministro Moraes emitia ordens à plataforma de redes sociais para obter, olha isso aqui, grave, para obter informações pessoais e não públicas sobre Eduardo Bolsonaro. Ou seja, Alexandre de Moraes está tentando me monitorar em solo americano. Isso não pode ocorrer. Um juiz brasileiro exerce o seu poder dentro do Brasil. Se ele quiser fazer uma investigação, ou extraditar, ou qualquer coisa com relação ao nacional seu no exterior, ele tem que recorrer às autoridades locais desse país. Ou seja, o Moraes aqui está atropelando a lei americana para tentar me monitorar, para tentar me prender. Alguém tem dúvida que o Moraes vai tentar, através da Interpol, me prender? Ele já sabe que, utilizando os mecanismos legais, ele não consegue fazê-lo. Tanto é que eles admitiram agora no processo do Ramagem, que estavam monitorando o Ramagem e estavam em contato com o ICE, do controle migratório, para tentar prender o Ramagem e deportar, porque, através da fajuta acusação criminal, muito provavelmente, o governo americano não vai extraditar o Ramagem. Olha aqui, o legislativo americano falando isso daqui. A própria imprensa americana, ou a Financial Times, que recentemente publicou uma excelente entrevista com Flávio Bolsonaro. Sugiro você ver o nosso vídeo, está aqui na nossa plataforma do YouTube. Aproveita, se inscreve no canal, curte, para fazer a nossa mensagem chegar ao maior número de pessoas possível. Então o Moraes, ele tenta, abusando do seu poder, fazer igual o que a China faz. A China, ela abriu delegacias, inclusive dentro dos Estados Unidos, para capturar os chineses, opositores ao regime chinês, e na mão grande levá-los para a China. É aquilo que ficou evidenciado nas matérias da Folha de São Paulo, feitas pelo Glenn Greenwald, que os ministros, os juízes, assessores do Romário queriam fazer com o Alan dos Santos. Vontade de pegar uns capangas, colocar esse Alan dos Santos dentro do avião e levar ele para o Brasil. O Brasil está copiando o modus operandi da China nas barbas dos Estados Unidos. Não falta muito para chegar lá. Alô, autoridades americanas, vai ficar por isso mesmo? Ou será que vocês vão se comportar como farol da liberdade e a grande democracia do Ocidente, que é o que todos esperam dos senhores? Vamos seguir aqui, está quase acabando. Esse processo, né? Beleza, informações pessoais não públicas de Eduardo Bolsonaro. Abusando do seu poder mais uma vez. Ou seja, o que eu falei na Veja, lá atrás, é verdadeiro, é certo e continua valendo, né? As ordens ilegais, os abusos sobre abusos de Alexandre de Moraes. E para a parte final, nós temos aqui essas ordens e processos devem ser mais do que simples ações retaliatórias do ministro Moraes. Podem ter implicações para as próximas eleições no Brasil. Agora vem a parte que preocupa não só com relação à censura e à perseguição do Moraes, mas também uma interferência do Moraes na eleição brasileira. Enquanto Eduardo Bolsonaro atualmente reside nos Estados Unidos, mais uma vez, alô cachorrinhos do Moraes, né, vocês da Polícia Federal, principalmente da DIP, a Divisão de Inteligência Policial, estou residindo nos Estados Unidos para defender seu pai e evitar uma... Enquanto Eduardo Bolsonaro atualmente reside nos Estados Unidos para defender o seu pai e evitar uma persecução politizada no Brasil, seu irmão mais velho, Flávio Bolsonaro, é um dos principais candidatos na eleição presidencial brasileira. Reportagens recentes mostram que Flávio Bolsonaro e o atual presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, estão tecnicamente empatados nas pesquisas antes da eleição de outubro no país. O momento dessas ordens de censura contra a família Bolsonaro, que impedem a família de se expressar livremente online nos meses que antecedem a eleição presidencial brasileira, pode levantar questionamentos sobre a lisura do próximo pleito. Essas preocupações são ampliadas pelo fato de que o STF brasileiro emitiu ordens de censura semelhantes para conteúdos negativos sobre o candidato Lula da Silva durante a eleição presidencial de 2022. Ou seja,
é mais um órgão internacional reconhecendo que houve, na mão grande, um privilégio feito por Moraes, que privilegiou Lula na eleição de 2022. Porque só nós da direita que fomos censurados. Foram centenas de perfis derrubados. E tivemos que apagar as nossas publicações. Eu tive, o Flávio Bolsonaro teve, relacionando Nicolás Maduro ao Lula. Não podia falar que o Lula era pró-aborto. A gente vê um governo atual onde os ministros do Lula dão declarações nesse sentido e trabalham nesse sentido, né? Que acabou sendo a eleição presidencial de 2022, que acabou sendo decidida por uma margem estreita de menos de 2 pontos percentuais. Então, você tem aqui um relatório robusto, embasado nos fatos, levantados por um organismo sério, respeitado, não é igual a bagunça de algumas instituições no Brasil, demonstrando que o Moraes tentou pegar, via redes sociais, meus dados pessoais, que ele tentou bloquear pessoas fora do Brasil, que ele interfere na Constituição e na lei dos Estados Unidos ao tentar censurar e perseguir pessoas que estão aqui nos Estados Unidos, protegidas pelas leis americanas. Ele mostra a preocupação de uma interferência na eleição brasileira. Não é interferência americana no Brasil, não, como ocorreu em 2022, com dinheiro da USAID e altas autoridades do governo Biden ameaçando autoridades do entorno do presidente Bolsonaro. Uma interferência real. Porque se eu não puder falar, né, aquilo que eu penso, a gente não está na democracia. Se você não puder fazer oposição ao Lula, o eleitor pode votar de olhos fechados, de maneira ignorante. E isso não é democracia. Agora, vamos dar uma olhada aqui na resposta do Fachin, porque a resposta do Fachin se doeu, veio dias depois. Deixa eu botar em tela inteira. Nota oficial, manifestação do presidente do STF sobre relatório elaborado pelo secretariado de comitê da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Ou seja, ele já tenta diminuir, falando que é apenas um secretariado de um comitê, né? Essa nota foi publicada dia 2 de abril. Se não me engano, o relatório da CCJ, ela veio dia 1º. Vamos passar rapidamente aqui, ó. Órgãos de imprensa no Brasil vêm conferindo visibilidade a relatório elaborado pelo secretariado de um comitê da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o Comitê Judiciário. Deixa eu abrir parênteses primeiro aqui. Não é um simples comitê, é a CCJ do maior. Ah, eu não consigo dividir a tela com ele ali, não. Aqui, consegui. É a CCJ do maior, né, ou melhor, da maior audiência mundial democrática, que é lá a CCJ do Congresso americano. Sobre o que seriam supostas violações à liberdade de expressão no Brasil. É só suposta, tá? Não tem violação de liberdade de expressão, não. Inclusive a Carmen Lúcia falou, né, que isso daí de violação de liberdade de expressão ia ser só até o segundo turno da eleição brasileira, de maneira muito excepcional. Mas ela ia abrir essa exceção para que o Moraes pudesse censurar quem ele bem quiser, que ele bem entendesse. Inclusive com efeitos alegadamente extraterritoriais. Ué, quando o Moraes manda alguém ser desligado de uma plataforma de rede social no mundo inteiro, isso é extraterritorial, porque vai para além da fronteira brasileira. O relatório traz caracterizações distorcidas da natureza e do alcance das decisões específicas do STF, bem como, mais amplamente, do sistema de proteção à liberdade de expressão no ordenamento jurídico brasileiro. Proteger a liberdade de expressão no ordenamento jurídico brasileiro, para o ministro Fachin, significa o quê? Censurar. Pelos canais diplomáticos e no nível adequado, esclarecimentos que possam contribuir para a restituição de uma leitura objetiva dos fatos serão transmitidos ao órgão da burocracia do Congresso dos Estados Unidos, responsável pela publicação do relatório. Ora, Fachin, essa oportunidade ela já foi dada. Por que o Moraes não respondeu à carta da DOJ de 7 de maio do ano passado? Por que o Alexandre de Moraes não respondeu às perguntas e questionamentos feitos pelo deputado Chris Smith, quando ele mandou ofícios ao Alexandre de Moraes? Por que o Alexandre de Moraes não responde ao processo aberto em Tampa, cidade da Flórida, onde ele figura como réu, no caso com a Truth Social?
e a Rumble. Então, né, os órgãos oficiais eles estão todos abertos, mais de um, inclusive. O Moraes pode até também utilizar de outros mecanismos para fazer esses esclarecimentos. Mas sabe por que ele não faz, Fachin? Porque ele é covarde. E ele vai acabar se expondo porque ele não tem argumentos. Ele não tem a verdade ao seu lado. Então o Moraes prefere se esconder através dessa notinha fajuta aqui de vocês da Suprema Corte. É isso que está acontecendo, Fachin. Se ele fosse valente e corajoso, ele responderia às autoridades americanas em pelo menos uma das 3 oportunidades que eu citei aqui, que foram as que vieram à minha cabeça. Nesta nota, para benefício da opinião pública, recapitulam-se elementos úteis à compreensão do lugar de destaque que cabe à liberdade de expressão na Constituição Federal de 1988 e na jurisprudência do STF. Liberdade de expressão que nem parlamentar tem, né, Fachin? Parlamentar hoje em dia tem que medir as palavras, porque senão ele pode virar réu num processo de vocês, acabar inelegível, coisa que não foi nem pensada pelo Constituinte de 1988. Porque se existe uma imunidade material, processual, formal, para que um parlamentar possa falar, quem são vocês do STF? Pessoas não eleitas para nos retirar esse direito. Vocês, Fachin, são a anomalia. Vocês são uma besta ambulante, bizarra. É por isso que o doutor Sebastião Coelho estava muito correto quando ele disse na frente dos senhores que os senhores são odiados pela opinião pública. O Moraes, mesmo quando ele sai do Brasil, quando ele vai lá nos Estados Unidos, ou melhor, acho que não pode mais ir, né? Teve seu visto cancelado, mas quando ele vai lá para Dubai, ele tem que usar óculos escuros e boné. Porque se ele trombar com um brasileiro, é muito provável que esse brasileiro saiba quem ele é e o critique. Isso é o que vocês transformaram a Suprema Corte hoje em dia. Algo desgastado, catético, uma ferramenta identificada que não serve à população brasileira. É por isso que vocês só conseguem fazer eventos na bolha de vocês, no métier de vocês. E quando vocês encontram com a realidade, como por exemplo ocorreu no aeroporto de Roma, essas imagens que nunca foram vazadas, porque muito provavelmente não teve nada de agressão e nada demais, porque se tivesse algum tipo de agressão ou crime, elas estariam por todos os veículos de comunicação, porque é modus operandi do Moraes e de vocês da STF vazar aquilo que interessa a vocês para a imprensa aliada. Enfim, retornando aqui para perder o nosso tempo lendo essa nota aqui do Fachin. Registra-se preliminarmente que o tribunal e todos os seus integrantes primam pela defesa da independência entre os poderes e a autoridade de suas decisões. Os ministros do STF seguem à risca os preceitos constitucionais, sendo a liberdade de expressão um desses primados fundamentais da nossa República. Parabéns! Fachin, qual é a sua opinião sobre o vídeo em que o seu colega, ou melhor, ex-colega, de nada, Barroso, diz que censurou pessoas para o bem da eleição e para o bem da democracia? Eu achava que censura era coisa da ditadura militar, Fachin. Pois é, né? Esse é apenas um dos questionamentos. Vocês são incapazes de responder, como, por exemplo, o brasileiro, né, Alexandre, que anos atrás, em Londres, interpelou o ministro Barroso. Vocês não conseguem responder o público. Por isso que vocês têm que vir aqui a público fazer essas notinhas. Nas últimas décadas, o STF tem atuado na defesa e promoção da liberdade de expressão no Brasil. Inclusive impedir restrições indevidas a esse direito por decisões judiciais. É o que se extrai de inúmeros julgados emblemáticos sobre o tema. Estou aguardando, Fachin. Eu lembro do Moraes, né? O Moraes falou muito bem. Quem não quer sofrer com esse tipo de julgamento e crítica pública, que não se lance ao público, que não seja uma figura pública. Mas eu acho que esse Moraes ficou no passado, né? A título ilustrativo, o tribunal, diante de atos da Justiça Eleitoral que autorizaram a interrupção de aulas e a censura de manifestações em razão da opinião político-eleitoral nas eleições de 2018, invalidou a interpretação da lei eleitoral brasileira que permitia o cerceamento da livre expressão em ambientes universitários. Ah, tá. É porque o ambiente universitário é dominado por vocês. Entendi. Então, para fazer ataques contra a honra, você reverteu a lei para permitir que aqui o Jair Bolsonaro fosse desgastado. Entendi. Por que vocês não fazem o mesmo tipo de conduta quando em universidades você
tem dificuldade de entrar para dar uma palestra, ou é impedido. Por que vocês não fazem isso? Quando em centros universitários eles tentam colocar para fora judeus, tentam barrar. Eu lembro de uma palestra há muito tempo atrás, vou puxar do baú aqui, da Sarah Winter. Uma coisa que tem que acabar é essa autonomia universitária. Esse é um assunto para um vídeo separado. Mas porque reitores, professores universitários, eles são pagos com dinheiro público, eles têm que servir ao público e não ter autonomia para fazer o que bem quiserem, lavagem cerebral com os estudantes. Olha, uma DPF de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Ah, Carmen Lúcia, querida Carmen Lúcia. A ministra que votou a favor da censura do Moraes, que seria só até aquele fatídico domingo do segundo turno da eleição brasileira, né? Aguardamos até hoje, Carmen Lúcia, o seu posicionamento sobre as ordens de censura do Moraes. Além disso, em recente caso, o STF coibiu a prática de assédio judicial contra jornalistas. Ah, os jornalistas, esses que estão com medo de serem censurados pelo Moraes. Ah, tá. Que está um grande debate para ver se eles vão receber os jornalistas que agora da grande imprensa, né, notoriamente a Malu Gaspar, do Globo, que inclusive está direto na Globo News, porque os outros não conseguem falar o que ela fala, ou da Globo News, se lembra? Onde o jornalista pergunta e no meio da pergunta ele vai no ponto, achando que está fora do ar e pergunta, eu posso falar sobre isso? Eu posso falar sobre essa questão aqui do STF, tal? Você está protegendo esses jornalistas? Não me parece, Fachin. Com a tentativa de intimidação e silenciamento dos profissionais de imprensa pela propositura de múltiplas demandas em localidades diversas, definindo a necessidade de reunião de todas as ações no domicílio do réu. ADI 6792, ministro Luiz Roberto Barroso, meu Deus do céu, grande defensor da imprensa. A Corte também declarou inconstitucionais as restrições impostas pela legislação eleitoral ao humor. Calma aí. E a emissão de críticas envolvendo candidatos, partidos e autoridades, declarando a liberdade de expressão assegurada, o direito de criticar figuras públicas e autoridades estatais, ainda que tão áspero, contundente, irônico ou irreverente. ADI 4451 do ministro Alexandre de Moraes. Me explica, Fachin, por que o deputado Gilvan da Federal foi condenado, então, com base nas palavras dele? Me explica, Fachin, por que o Alexandre de Moraes é relator de um processo em que a Tabata Amaral move contra mim por eu ter criticado o projeto de lei dos absorventes dela? Você tem certeza, Fachin, que a gente está falando do mesmo mundo? Tem certeza, Fachin? Ou será que eu aqui que estou, sei lá, viajando, estou aqui com Alzheimer? O que se verifica, portanto, é, no ordenamento jurídico brasileiro, confere-se... O que se verifica, portanto, é que, no ordenamento jurídico brasileiro, confere-se à liberdade de expressão uma posição preferencial dentro do quadro de direitos fundamentais. Essa tutela reforça a liberdade de expressão, é justificada por tratar-se de direito essencial para a efetiva realização da democracia, para a garantia da dignidade humana, com livre desenvolvimento da personalidade e para o processo coletivo de busca da verdade. Se busca a verdade, Fachin, fala para o Moraes suspender as ordens sigilosas dele, fala para ele abrir o inquérito das fake news, para a gente ver o que está acontecendo ali. Vocês não estão buscando a verdade? Mostra a verdade para a gente e calha a minha boca, Fachin. Você não vai aceitar. Porque você sabe que se for levantado o sigilo, por exemplo, do inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, ficará na cara de todo mundo a covardia que vocês fazem, abusando do poder da caneta de vocês. E para o processo coletivo de busca da verdade, que depende da circulação desimpedida de ideias e pontos de vista diversos e plurais. Ou seja, o Fachin ele fala como é que funciona o sistema democrático, diz que está respeitando isso, mas na prática todo mundo sabe que não está. É isso que está acontecendo. As ordens de remoção de conteúdo em plataformas digitais dadas pelo STF inserem-se no contexto de investigações que têm por objeto a instrumentalização criminosa de redes sociais por milícias digitais. Fachin, há anos estão abertos esses processos. Por que não é feito um relatório, essas investigações e inquéritos, por que não é feito então um relatório
e inicia-se um processo formal judicial. Por que vocês, Fachin, em inquéritos e processos que duraram muito menos tempo, trancaram essas ações penais por dizer que elas ferem o princípio da razoabilidade e não fazem isso no inquérito das fake news, que está aí há 7 anos aberto? Será que, a depender de quem seja o cliente, a lei muda? A jurisprudência do STF muda? Por que, Fachin, todos os ex-presidentes são julgados em primeira instância, vide Lula e Temer, por exemplo, mas o Jair Bolsonaro teve o seu processo iniciado no STF? Vocês tiveram que mudar a jurisprudência de toda a corte 2 vezes só para botar o Bolsonaro para ser julgado, não no STF, mas pela primeira turma do STF. Vocês são covardes. Essa é a perfeita definição de um tribunal de exceção. Algo que não é admitido em nenhum lugar do mundo. Mas vocês do STF parecem não se importar, né? Porque o réu foi o Jair Bolsonaro. E vale tudo para, nas palavras de Barroso, acabar com o bolsonarismo, né? Vocês são a vergonha do Brasil. Cadê? Milícia digital, com a finalidade da prática de diversas infrações penais, em especial o crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Fachin, como é que você vai fazer uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito através das redes sociais? Como é que você me explica a utilização de violência? Você se sente afetado e intimidado pela senhora Iracina Ghosh, de 71 anos de idade, condenada a 14 anos de cadeia? Você, Fachin, é tão fresco a ponto de se sentir intimidado e ofendido pela Débora do Batom, condenada a 14 anos de cadeia, Fachin? Pessoas que não foram à Praça dos Três Poderes armadas, que não houve um disparo, que não houve nem da polícia, e não houve nenhuma arma apreendida. Você diz que isso aí é uma tentativa criminosa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Fachin? 02. Agora veio o 02 aqui. Esse aqui, amigão? Esse aqui é o papai? Dá tchau lá. Ó. Continuar trabalhando aqui para a gente poder voltar para o Brasil. Expondo esses caras aí que fazem tudo de errado. Enfim, seguindo adiante aqui. Trata-se essencialmente dos inquéritos 4781, o famoso inquérito do fim do mundo, né? Os inquéritos aqui das fake news, das milícias digitais. Aí ele encerrou o... Como é que era o nome do outro? Ele encerrou um de alguma coisa e no dia seguinte, ou no mesmo dia, o Alexandre de Moraes abriu um outro para dar continuidade nele, só para dizer que era outro inquérito, não era o mesmo. Só para dizer, olha, não estamos aí há 7 anos com o mesmo inquérito, inclusive eu fechei um aqui, mas um é a continuidade do outro. Então está tudo aberto aqui, está tudo esculhambado. Eu aprendi na universidade, Fachin, que o processo judicialiforme havia acabado. Esse negócio de o juiz poder iniciar o processo, isso era coisa de regime ditatorial. Mas, pelo visto, né, eu tenho que jogar no lixo a universidade que eu fiz. Enfim, o Fachin está mostrando aqui que os abusos deles são defesa da democracia. Dá um tempo, Fachin. Dá um tempo. Cumpre ainda reiterar o sentido e alcance da correta decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilidade das plataformas digitais por conteúdo de terceiros. Isso aqui, pessoal, é interessantíssimo, tá? Porque é o seguinte, deixa eu continuar aqui para antes de tecer meu comentário. Em 26 de julho de 2025, o STF concluiu o julgamento conjunto de 2 recursos extraordinários, com repercussão geral, reconhecida. O RE 1037-396, tema 987, e o RE 1057-258, tema 533. O que o Fachin está falando aqui, né? Ele falou aqui, compreenda reiterar o sentido e alcance da correta decisão proferida pelo STF sobre a responsabilidade das plataformas. O que o Fachin fez aqui? Ele, basicamente, primeiro de tudo, eles reformularam a interpretação do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Ou seja, aquelas ordens secretas que o Moraes fez... Deixa eu colocar minha tela maior aqui. Aquelas ordens secretas do Moraes, em que ele obrigava, por exemplo, o Twitter, à margem do que diz a lei do Marco Civil da Internet, ele obrigava o Twitter a bloquear usuários conservadores. Só teve um que não foi conservador dentre 100 e tantos bloqueados, ou quase 200, cerca de 200.
né, que foi o PCO. Mas, um que não era de direita, né? Mas também foi censurado. Mas, o que o Moraes fez? Ele dava ordem secreta, aquele usuário era bloqueado. E isso fere o marco civil da internet. Então, o que o STF fez? Ele puxou esse RE aqui, esse recurso extraordinário que o Fachin está citando, para fazer um julgado reinterpretando o artigo 19, dando contornos de legalidade aos abusos do Moraes. Ou seja, eles esquentaram os crimes do Moraes. O que o Moraes cometeu lá em 2022, que era crime, eles hoje estão dizendo que não é mais crime. E de quebra, eles dão poder a todos os juízes do Brasil para fazer o mesmo que o Moraes fez em 2022. Só que é aquele negócio, né? Um juiz militante de esquerda, que não tem os valores corretos na cabeça, ele vai atropelar a lei igual o Moraes fez. E o STF ainda vai bater palma para ele. Um juiz normal, que tem no coração o senso público e que segue as leis, ele não vai fazer o que o Moraes fez. Ou seja, resultado, a esquerda vai atochar de ação, porque a esquerda é assim, rouba dinheiro público para dar para bancas de advogados, para ter esse tipo de militância de ativistas judiciais, para qualquer tweet nosso da direita, para ser colocado ali como, não, olha aqui, ó, esse tweet aqui tem que ser deletado, manda para a plataforma. E se a plataforma de rede social, por exemplo, o Facebook, não deletar e no final acabar a corte, o juiz, entendendo que havia uma ofensa naquele tweet, naquele post, a plataforma é solidária, ela vai pagar uma multa junto com o usuário. E aí o que você acha que vai acontecer? Imagina você é o Elon Musk, você é dono do X. Está chovendo ação para você deletar post de gente lá no Brasil. Aí você não deleta. Ao final, você acaba sendo condenado por juízes militantes. Você vai ter um prejuízo no seu negócio. Então, o STF está tentando o quê aqui? Está tentando intimidar as plataformas a deletar preventivamente os posts, ainda que não criminosos, para evitar o risco de tomar uma multa. É isso que o STF fez aqui. E o Fachin está se vangloriando desta, desculpa a palavra aí as senhoras, desta caceta, desse monstrinho jurídico. Porque ele fala aqui, ó, cumpre ainda reiterar o sentido e o alcance da correta decisão proferida pelo STF. Correta para quem? Não era o desejo do legislador original, no Marco Civil da Internet, que as pessoas pudessem ser censuradas através de ordens secretas. Muito pelo contrário, ele ainda prevê o devido processo legal para que a pessoa possa exercer o seu direito de defesa. E para exercer o seu direito de defesa, o seu contraditório, ela tem que saber do que ela está sendo acusada. E esse monstrinho jurídico que responsabiliza a plataforma por aquilo dito pelos usuários vai contra a Constituição brasileira, que a Constituição brasileira ela impede você ser responsabilizado por ato de terceiro. É por isso que a gente está tendo problemas aí, por exemplo, com a Lei Felca. Vai ter tanto risco para você explorar o mercado brasileiro que vai ser melhor você não entrar nele. Que é isso que está acontecendo. Segue aqui o Fachin. Né? A repercussão geral é um instituto processual que reserva ao STF o julgamento de questões relevantes sobre o aspecto econômico, político, social ou jurídico e que ultrapassem os interesses subjetivos das partes. Muito bonitinho, né? Mas na prática vai acontecer aquilo que eu falei aqui. Inclusive a Lei Felca, que foi apoiada por muita gente de direita, tá? Teve gente, inclusive, de Santa Catarina, deputada de Santa Catarina, grande defensora, que deletou post depois que deu o problema todo, né, com a Lei Felca, né, de videogames, falando que não seria possível explorar o mercado brasileiro devido aos altos riscos envolvidos de serem multados ou serem proibidos mesmo. Teve deputada que deletou post na rede social em a favor da Lei Felca. Outros, né, se dizem, fizemos um grande acordo porque eu sou um estadista, eu falo com a direita, eu falo com a esquerda, aprovamos a Lei Felca. Caiu no engodo da esquerda. Eu lembro aqui, né? Vários deputados se opuseram. Mas, notoriamente, o deputado Mário Frias se opôs a esse tipo de coisa.
A decisão em sede de repercussão geral produz uma tese com o efeito vinculante, que deve ser observada por todos os tribunais em casos semelhantes. É o que eu falei, deve ser observada por todos os tribunais. Todo juiz vai virar um mini Alexandre de Moraes. Os casos discutem os limites da responsabilidade civil de plataformas digitais. Discutem não, né, a responsabilidade civil das plataformas digitais. Vocês transferem para a plataforma a responsabilidade do indivíduo. Isso é bizarro. Por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, bem como a constitucionalidade do artigo 19, é o que eu falei, da Lei 12.965 de 2014, Marco Civil da Internet, que prevê a responsabilização civil da plataforma apenas quando esta descumprir ordem judicial específica de remoção de conteúdo. Ou seja, antigamente, então, a plataforma ela poderia ser responsabilizada caso um juiz falasse para ela retirar aquele conteúdo do ar e ela não retirasse. Aí provavelmente ela ia incorrer e ia ter que pagar uma multa. Agora não. Agora, se ocorrer uma condenação, ela já paga a multa, tirando ou não o conteúdo. Então é claro que ela vai ser tendente a retirar esse conteúdo antes de um julgamento. Os recursos tramitaram na corte por cerca de 8 anos, com observância estrita do devido processo legal e ampla participação das partes e da sociedade. Houve admissão de 22 amicus curiae e a realização de audiência pública com 47 expositores, incluindo representantes das plataformas digitais, especialistas da academia, entidades da sociedade civil organizada e órgãos públicos. Ou seja, cagaram para todo mundo, fizeram esse teatrinho e atropelaram a Constituição. No julgamento de mérito, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet, reconhecendo que a norma não oferece proteção suficiente a direitos constitucionais relevantes, como direitos fundamentais à democracia. Nossa, obrigado por salvar a democracia. Agora qualquer juiz vai poder censurar e a plataforma corre o risco de, se não deletar o conteúdo antes do julgamento, ela ainda pode pagar multa. Ressaltou-se o aumento do cometimento de crimes no ambiente digital no Brasil, como casos de fraudes, indução à automutilação de crianças e adolescentes e organização de ataques armados nas escolas. Ou seja, ele aqui confunde propositalmente todos os temas. Para dizer o seguinte, quem for contra aqui o que o STF está falando, está sendo a favor de ataques armados em escolas, automutilação de adolescentes, fraudes e etc. Bem, a esquerda tentou utilizar um caso notório em Santa Catarina, onde um bandido entrou na escola e esfaqueou e assassinou crianças. E depois, né, que eles não conseguiram aprovar aquilo que eles desejaram, simplesmente largaram de mão desse caso, né, mostrando que a esquerda é isso daí. Tenta tirar proveito mesmo de morte de crianças para aprovar os seus projetos malignos de censura. E aí, Fachin, reduziu então o ataque armado à escola, reduziu então a automutilação e os casos de fraude depois da decisão de vocês? A tese fixada para as repercussões gerais tem como fundamento e premissa... Aliás, isso aqui é interessante, né? É a mesma coisa você dizer também, olha, vamos acabar com os acidentes de carro. Nossa, legal. Como é que a gente vai fazer isso? Proibindo a venda de carros. E aí? Será que essa é uma medida válida para você acabar com os acidentes de carro? Desliga a internet também. Se você desligar a internet, vai acabar. Até com fraude no internet banking. Então não adianta você querer dizer que isso daí é o remédio, porque isso daí notoriamente não é o remédio para essa situação. Se vocês realmente estivessem preocupados em combater a criminalidade, Fachin, você não teria sido o relator daquela ADPF que proíbe a polícia do Rio de Janeiro de incursionar em favelas dominadas pelos traficantes, permitindo assim que os traficantes possam até fazer barricadas, se armar e estender o seu controle territorial, não só no Rio de Janeiro, mas transformando o estado do Rio de Janeiro numa fortaleza atrativa para buscados pela justiça em outros estados e até em outros países, já que nas favelas do Rio de Janeiro, eles encontram um abrigo seguro onde a polícia não entra, salvo casos excepcionais. Sejam tão preocupados com a segurança pública e nem com combater crime. Faça-me o favor, tá, Fachin? A tese fixada para as repercussões gerais tem como fundamento a premissa e a necessidade de criar um regime de responsabilidade que forneça incentivos adequados para a proteção dos direitos fundamentais no ambiente digital, em especial os direitos à vida, à integridade física e à segurança,
a liberdade de expressão e o acesso à informação, à saúde, à igualdade, à privacidade, dentre outros. Ah, tá. Entendi. A privacidade, né, da Lei Felca. Você vai ter que se registrar para conseguir acessar determinado site, determinadas plataformas, porque o sonho de vocês é que qualquer pessoa tem que se cadastrar, botar o seu CPF antes de entrar numa rede social, acabando com o anonimato, que é protegido no Código Civil. O anonimato, você sabia que é protegido pelo Código Civil? Pois é, porque às vezes para você lutar contra tiranias, você se expõe ao colocar o seu CPF. Então, por exemplo, Faquinha, Joaquim Nabuco, quando ele lutava contra a escravidão dos negros, ele mandava cartas para os jornais da época, usando apelidos, para ele não ser identificado e perseguido. Então, Faquinha, em última análise, se você vivesse ali nos idos da década, né, dos 1880, você acabaria com a possibilidade do Joaquim Nabuco combater a escravidão negra no Brasil. Ruim, né, Faquinha? Ser colocado ao lado dessas pessoas, né? Que lutam pela escravidão. Mas é isso, você estaria servindo. Assim como aqui você está servindo também a ditadura brasileira. Eu vou dar uma acelerada porque o negócio aqui tá grande. No julgamento do mérito da Suprema Corte, declarou inconstitucionalidade parcial do artigo 19, Ademais, a decisão acompanha uma tendência global de reavaliar a proteção dos direitos na internet. Tendência global. Buscando equilíbrio entre a responsabilização das plataformas e a preservação da liberdade de expressão. Isso aqui que ele está falando ainda do artigo 19 do Marco Civil da Internet é aquela reunião que a Daniela Lima acabou expondo de um almoço que se estendeu muito na Suprema Corte e o Cássio Nunes alertou que os Estados Unidos estavam de olho nesse processo. E aí o Moraes fala, quem cede uma vez, cederá todas. Vamos, no espírito de corpo, nos unirmos aqui e votarmos para sacramentar o artigo 19, com a interpretação moderna aqui do STF, a favor da censura. E assim foi feito. Então o STF, naquele momento, estava comprando briga com o mundo livre, com os Estados Unidos. E mesmo recebendo alerta, seguiu adiante. Em vista disso, o julgamento caminhou para encontrar uma decisão final que, simultaneamente, aumente os cuidados quanto ao cometimento de crimes no ambiente digital e não crie incentivos para a remoção inadequada de conteúdos legítimos protegidos pela liberdade de expressão no contexto normativo constitucional brasileiro e, em especial, conteúdos relacionados à proteção da honra. A solução para esse fim foi manter a regra da imunidade prevista no artigo 19, mas extraindo do sistema constitucional algumas exceções para casos específicos. Gente, eu vou poupar de vocês de ler o resto dessa porcaria aqui, tá? Tá muito longo. Deixa eu pular aqui para o último parágrafo, porque eu tenho respeito ao tempo de vocês também e ao meu. Em suma, a ordem institucional pela Constituição Federal de 1988, como interpretada pelo STF, eleva a liberdade de expressão à condição de direito preferencial no universo dos direitos fundamentais. Outros direitos prevalecem sobre ela, apenas em caráter excepcional, com base na lei, mormente em hipóteses em que se invoque a liberdade de expressão para o cometimento de crimes devidamente tipificados. E eu aqui achando que, para defender a liberdade de expressão, você já tinha um judiciário, você já tinha os crimes contra a honra, né, a calúnia, a injúria e a difamação tipificadas. Mas não, eu estou errado. Quem vai defender isso daí é o STF, com essa atuação para a qual você não votou em nenhum juiz da Suprema Corte fazê-la. Essa piada aí é que se transformou lamentavelmente, a nossa Suprema Corte. Finaliza aqui, porque já passou de 1 hora. Sempre espero ficar em torno de, no máximo, 1 hora os nossos vídeos, mas pedindo para você que se veio até aqui para curtir e compartilhar esse link nas suas redes sociais. Vamos expor tudo o que está acontecendo no Brasil. As ordens secretas de censura, né? A covardia sendo feita contra o Alexandre de Ramagem, mas também as notícias boas, como esse relatório aqui da Comissão de Constituição e Justiça dos Estados Unidos, que vai ser ainda usado em muita peça para defender a liberdade dos brasileiros. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.